Então vamos falar aqui de eleições, porque o Congresso promulgou a proposta de emenda à Constituição, adiando, portanto, as eleições municipais. A gente noticiou isso ao vivo ontem aqui na edição das 6. A Câmara aprovou a PEC que empurra essa votação de outubro para novembro, exatamente por causa da pandemia do novo coronavírus. Nilson Clava tem informações ao vivo aqui com a gente, de Brasília mais uma vez. Boa noite, Nilson. Data está resolvida, mas tem uma outra questão ainda em aberto, né? Os deputados ainda não desistiram daquela história de recriar a propaganda partidária. Como é que está isso, hein? Exatamente, Tralha. Olha, essa história, apesar da pressão que foi feita por partidos que formam o chamado Centrão, parece que essa votação da retomada dessa propaganda partidária gratuita subiu no telhado lá no Senado Federal. Porque o que aconteceu nessa história da votação do adiamento das eleições? Se no Senado Federal houve uma votação muito mais tranquila, com ampla maioria para o adiamento, como a gente viu, para o dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, aqui na Câmara dos Deputados a realidade foi diferente. Era um plenário bem mais dividido, principalmente por conta da pressão feita por prefeitos. Prefeitos que querem a reeleição estão preocupados com a situação dos cofres públicos lá no fim do ano, estão preocupados mais do que com isso, com o possível desgaste político e eleitoral que essa falta de recursos pode significar na urna, na hora do voto. Então, pressionavam esses prefeitos para a manutenção das datas da eleição, apesar de toda essa questão sanitária da pandemia do novo coronavírus. Apesar da pressão dos prefeitos, os parlamentares conversaram muito com ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que sinalizaram que caso o Congresso não fizesse essa mudança, o próprio Supremo poderia discutir isso por uma questão sanitária. Então, os parlamentares, para não ficar, os deputados federais, com o ônus, o desgaste sozinho de não aprovar um adiamento da eleição em meio a uma pandemia, decidiram fazer essa votação e aprovaram esse adiamento. Tentaram colocar algumas condições. Primeiro, é esse projeto que você falou e citou da retomada da propaganda partidária gratuita que está no Senado. Mas a sinalização que veio dos senadores foi negativa, não há maioria para a votação desse projeto, então essa discussão pode ficar para depois, mas por enquanto subiu no telhado, não conseguiram essa condição. E a segunda condição que foi colocada é de uma medida provisória assinada pelo governo que recompõe as perdas de receita para os estados e municípios, por meio do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Houve ali, o governo separou 16 bilhões de reais para esse intuito e sobrou um valor de 5 bilhões de reais. O governo queria pegar esse dinheiro e investir na questão do transporte público, que vem sofrendo muito com os efeitos da pandemia. Só que os deputados querem agora fazer o seguinte, já que votaram contra os prefeitos, querem fazer um afago nos prefeitos, e esse afago é garantir esses 5 bilhões de reais por meio do Fundo de Participação dos Municípios, para que o recurso chegue lá na ponta aos prefeitos em meio a essa crise. É isso que a gente vai ver agora, essa discussão dessa medida provisória, mas o fato é, votação finalizada. Hoje, essa proposta de emenda à Constituição foi promulgada, as eleições estão adiadas. Então, primeiro turno, 15 de novembro, segundo, 29 de novembro. Vamos dar uma olhada em como foi essa promulgação hoje e no que disseram os líderes ali presentes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira. Em nome do presidente Rodrigo Maia, eu gostaria de agradecer a compreensão e a maturidade política da Câmara dos Deputados em acompanhar a votação do Senado da República, uma votação histórica para todos nós que temos a oportunidade de conciliar a vida com o fortalecimento das instituições e da democracia. A proteção da vida e o fortalecimento da democracia, presidente Barroso, é sem dúvida o grande marco desta decisão tomada pelo Parlamento brasileiro. 140 milhões de brasileiros, com essa decisão, estarão mais protegidos dessa doença. 42 dias de adiamento de uma eleição municipal serão fundamentais para que o Tribunal Superior Eleitoral, a iniciativa privada, o governo e o Congresso possa organizar os procedimentos para o dia da eleição. Decidimos adiar as eleições, mas é importante que se diga, somente alteramos o seu calendário.
As eleições de 2020, como ponto máximo do exercício democrático, estão absolutamente preservadas. A duração dos mandatos será garantida. A representatividade e a soberania popular estão salvaguardadas. E esse adiamento representa nada mais, nada menos do que um compromisso com a vida e com a certeza de que milhões de brasileiros não serão privados de um de seus direitos mais fundamentais, o direito de votar e de ser votado em igualdade de oportunidades para todos. Muito bem, para falar exatamente sobre isso, repercutiu o adiamento das eleições. Eu tenho o prazer de conversar ao vivo agora com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, boa noite, muito bem-vindo, um prazer enorme ter o senhor aqui comigo. Havia muita resistência, ministro, tanto do Congresso como do Senado, né, para adiar as eleições. E o papel do senhor foi decisivo, foi fundamental para esse convencimento. Queria que o senhor trouxesse aqui para a gente quais argumentos que, na visão do senhor, assim, foram de fato marcantes, vitoriosos para virar esse jogo e adiar as eleições. Boa noite, César. Um prazer falar com você. Eu não gosto de superestimar meu próprio papel, não. Tem uma frase boa do Ortega y Gasset em que ele diz: entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. Eu fui um dos atores nesse processo. O meu papel principal foi o de fazer o elo com a comunidade médico-científica e obter dos epidemiologistas, dos sanitaristas e dos infectologistas a informação técnico-científica de que o adiamento das eleições era importante para a saúde da população. O adiamento por algumas semanas para permitir que a doença entrasse em curva descendente. E então, com essa informação, eu a levei aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Nós fizemos uma videoconferência com os médicos, os dois se convenceram de que era oportuno, conveniente, importante para o país o adiamento, e eles é que lideraram o processo político, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Tanto, ao contrário do que possa parecer, eu participei intensamente, mas como um coadjuvante. Quem liderou esse processo foi o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Ministro, se houver uma segunda onda da doença nesse segundo semestre, né? Tomara que não ocorra, mas sempre existe essa possibilidade, a gente tem visto isso em outros países do mundo. Como é que ficaria esse calendário das eleições? É possível adiar mais ainda? E eu vi que seria só até no máximo 27 de dezembro, adiaria algumas cidades, outras não. O senhor trabalha com essa possibilidade real? Pois então, a emenda na versão que foi aprovada pelo Senado contemplava a possibilidade de que o TSE poderia adiar pontualmente as eleições em alguns municípios em que a pandemia ainda se encontrasse em situação grave. Na versão da Câmara dos Deputados, essa possibilidade foi derrubada e, portanto, o adiamento dependerá de nova intervenção do Congresso Nacional. César, eu tenho a esperança de que se confirme o prognóstico de que a curva da doença estará descendente em setembro e que em 15 de novembro, quando se realiza o primeiro turno, já seja possível a concretização das eleições com segurança. Mas o que eu diria a você, do meu ponto de vista e dentro da minha esfera de competência, inclusive para representar o Congresso Nacional, nós chegarmos em 15 de novembro, tragicamente, com a curva da doença ainda subindo e o risco para a vida das pessoas ainda muito grave, eu acho que todas as pessoas de bem e razoáveis terão que convir sobre a necessidade de se adiar. Não é o que se espera. Na verdade, o que os médicos avaliam, porque uma característica desse momento que nós vivemos, César, é a imprevisibilidade, é a indefinição. Nós estamos lidando com uma doença desconhecida e que já fez, só no Brasil,
60 mil mortos e no mundo mais de 500 mil. A Guerra Civil Americana, que durou anos, matou 500 mil pessoas. Portanto, nós estamos diante de uma tragédia humanitária. Mas a crença dos médicos com os quais eu conversei é que se vier uma segunda onda, no caso brasileiro, ela seria no ano que vem e não este ano. Portanto, esta janela que o Tribunal Superior Eleitoral propôs ao Congresso entre 15 de novembro e 20 de dezembro foi a janela de segurança que os médicos propuseram, sempre ressalvando que nada é garantido. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que continuar a monitorar e conduzir eleições com segurança. A única coisa que eu asseguro à população, tanto aos mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral, quanto aos eleitores, é que tudo que seja possível e razoável fazer em termos de segurança para a saúde da população, nós estaremos diligenciando. E, portanto, eu já iniciei consulta com médicos, especialistas e técnicos sobre as medidas de segurança de máscara, de álcool gel, de adesivos no chão para assegurar o distanciamento social e mais o aconselhamento que esse corpo técnico com médicos, epidemiologistas, enfermeiros, profissionais de saúde em geral, eu sou totalmente contra o achismo. Portanto, nós vamos nos socorrer das pessoas especializadas e, se por acaso, eu espero que não aconteça, os médicos, quando nos aproximarmos de 15 de novembro, disserem que pode ser uma tragédia fazermos as eleições, eu acho que o nosso papel é lidar com a realidade tal como ela vem. Mas eu verdadeiramente espero que isso não aconteça. Ministro, há um temor, né, de que haja uma abstenção muito grande esse ano, exatamente por conta dessa situação da pandemia, da segurança, da insegurança, né, de boa parte da população. A gente sabe que, obviamente, tem todo esse prognóstico de que tudo leva a crer que até as eleições a situação vai estar mais sob controle, mas fica, obviamente, um temor muito grande entre a população como um todo. Aquele eleitor que não quiser votar e justificar que ele não foi votar porque ele tem medo de se contaminar ou algo parecido com isso, os senhores estão levando essa possibilidade em consideração, ministro? Certamente, César. Nós, quando foi colocada a questão no debate da facultatividade ou não, a posição do TSE foi a de se manter o sistema como sempre foi. Democracia. Eu até acho que, em algum lugar do futuro, no modelo ideal, o voto deveria ser totalmente facultativo. Mas acho que numa democracia que eu considero consolidada, mas ainda jovem, eu acho que este empurrãozinho para que todos participem ainda tem alguma valia. Porque o voto não é apenas um dever, mas também é a possibilidade que as pessoas têm de escolher o seu próprio futuro. Numa democracia não existe nós e eles. Eles são quem nós escolhemos. Portanto, nós não optamos pela facultatividade do voto. As ideias que estão na mesa sobre essa sua preocupação é considerar como uma justificativa legítima para o não comparecimento o temor da pandemia, mas vai ter que comparecer para justificar. Portanto, vai ter que ter o trabalho de dizer por que não votou. E também há na mesa um debate sobre uma eventual anistia da multa para as pessoas que não tenham comparecido. Mas o TSE vai fazer uma grande campanha de conscientização da importância do voto consciente. Nós vivemos um momento crucial na vida brasileira de tomada de consciência pela sociedade e, portanto, nós pretendemos estimular a participação política consciente, porque o país precisa desse fortalecimento democrático. Um nível muito expressivo de abstenção, evidentemente, é, em alguma medida, deslegitimador do processo e nós não desejamos que isso aconteça. Portanto, nós vamos cuidar de prover segurança para que as pessoas possam votar, vamos estimulá-las a comparecer e vamos trabalhar com um nível razoável de condescendência
àqueles, por fundado temor, não compareçam às urnas no dia 15 de novembro. Os desafios são enormes, né, ministro? Boa sorte para o senhor, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente também do TSE. Muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui comigo na Globo News. Boa noite e aproveite aí o seu descanso, né? O recesso começou, que o senhor consiga descansar um pouco também. Obrigado, viu? César, muito obrigado a você. As fáceis já pegaram todas, viu? Só ficaram as difíceis, mas a gente tem que viver a vida como ela vem. Sucesso e boa noite para você. Um abraço.